Que alegria estarmos aqui. É bom que eu posso falar em duplicado, é isso? Ó, que legal, hein? Oi. Eita, querida, já deixou 2 aqui, obrigado. Bom, já que ninguém nos cumprimentou, né, Daniel e Cíntia, então eu quero dizer que hoje é dia do pastor e eu nos cumprimento, Daniel e Cíntia, né, pelo dia do pastor. Eu já recebi no meu... de outros, enfim, então, né, parabéns, Daniel, parabéns, Cíntia. No mínimo isso. Ai, ai. Não esqueceu não. Eu estou brincando, por favor. Não, mas é porque eu também tomei o susto. Não é nada, não. Nunca foi, nunca vai ser. Não, de janeiro, né? Não, era só para o Daniel não esquecer, entendeu? Então eu estou parabenizando o Daniel porque é por causa disso, né? Daniel, mais uma vez Deus te livrou, porque na quarta e na quinta estive muito prestes a ligar para você e dizer que você ia pregar. Eu estava completamente afônico, não trabalhei quinta e sexta, quer dizer, não trabalhei no DENIT, né? Em casa, claro que trabalhei. Assim, eu e Cíntia fomos bem acometidos aí de algo que imagino que seja uma alergia ou inflamação na garganta. Ela fez o teste para Covid, deu negativo, então eu nem fiz o meu, nem queria fazer também, então tudo bem. Mas aí eu, como presente, eu fico com essa voz de Adriano, entendeu? Aveludada, essa voz assim. Não ficar com aquela voz metálica. Mas tudo isso me fez olhar o texto e sofrer pelo texto. E é engraçado como a humanidade encara as coisas e suas relações com as coisas basicamente num tripé que a gente pode chamar, né, do tripé das concupiscências humanas: sexo, dinheiro e poder, basicamente, né? E a gente tratou de relacionamentos, não exatamente sexo, mas sexo entre eles, quando a gente, entre esses temas, quando a gente tratou da necessidade ou não de quem está liderando uma igreja ou está no serviço, estar casado, quando tratou das viúvas. Tratamos sobre as relações de poder. Domingo passado, Cíntia foi bem enfática quando falou dos servos e do modelo disso, né, do modelo dessa relação no cristianismo. Eu brinquei com ela, né? Eu falei assim, ela pareceu aquele legista, né? Quando abriu a Bíblia, assim, né? Ela tinha todos os artefatos assim para ir cortando e apertando a igreja, assim. Eu falei, uau! E hoje a gente fala sobre dinheiro. Basicamente é isso. Então a gente completa essa trinca. Na verdade, o texto vai falar sobre isso, vai falar sobre como devemos nos portar. E é o texto, talvez daqueles mais conhecidos, né? Que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente vai pedir que o Senhor converse conosco sobre isso, porque, apesar de serem temas tão comuns, apesar de serem temas tão vividos por nós no dia a dia, eu tenho certeza que, assim como eu, a gente tem muito ainda a refletir, a ensinar, a aprender, a compartilhar sobre o texto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom estar reunido aqui com a Tua igreja mais uma vez. Como é bom, Deus, poder saber que o Senhor nos guia, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. E que nós não seremos medidos pelos relacionamentos que temos, pelas relações de influência, por quem conhecemos. Também não seremos medidos pelas nossas patentes, por aquilo que alcançamos, pelos títulos que ostentamos, e muito menos seremos medidos pelo saldo da nossa conta bancária, pelo número de investimentos que temos, pelos bens que adquirimos.
Nos ensina, Senhor, a viver essa novidade de vida, que não depende do que temos, mas sim de quem somos e de quem somos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Paulo está terminando a sua primeira carta. Essa primeira carta que ele escreve a Timóteo, e que, do mesmo jeito que a segunda, e eu peço já oração aos irmãos para saber se nós vamos, de fato, emendar a primeira e a segunda, porque, temporalmente, elas não foram escritas em sequência. A primeira carta remonta a um tempo de um Paulo mais jovem, ainda muito ativo no campo missionário. A segunda já é Paulo prestes a ser morto, assassinado pelo Império Romano, e há muitas outras cartas que ele escreveu no meio das duas. Então, essa é ainda uma dúvida que eu tenho, que, enfim, de que caminho vamos seguir. Mas no encerramento dessa primeira carta, Paulo já tinha dito no capítulo 4 que ele esperava encontrar Timóteo em breve. Ele falou assim: eu vou te encontrar, mas se eu demorar, eu quero deixar para você uma série de lições para que você já tenha. Ele tinha pressa em compartilhar essas informações, pressa em dar essas orientações. Eu sei que a gente já conversou, e lendo o texto a gente percebe que talvez Timóteo, como talvez a maioria pense, não seja... Ficou bom isso. Que talvez Timóteo não seja ou não era, à época, o pastor dessa igreja. Me parece, sim, que Timóteo era um enviado por Paulo, aquele que abençoava aquela igreja, e de como que ele estivesse num estágio entre o corpo de obreiros, porque ele fala aos presbíteros da igreja, fala aos anciãos, este jovem Timóteo, mas ele também fala às outras pessoas. Então, me parece que, me permitam divergir talvez da maior corrente, que Timóteo não era de fato o pastor da igreja, mas era alguém, sim, enviado por Paulo e que, junto, na comunhão dos irmãos, era encarregado de ensinar e de compartilhar diversas coisas, por ser esse discípulo amado de Paulo. E Paulo, entre os seus conselhos a Timóteo, começa a ensiná-lo sobre alguns problemas que provavelmente Timóteo estava vivendo naquela comunidade da cidade de Éfeso. E entre esses problemas, ele agora vai falar, depois de ter falado de servos, ele vai falar sobre finanças, sobre dinheiro. A gente começa no fim do verso 3, eu vou ler com vocês ali. Eu fui recriminado pela minha versão, então eu vou ler ali. Fabinho, vê se você consegue o fim do 2. Só para dificultá-lo, Ele tinha feito tudo preparado, no 3 ao 19, aí eu falo para ele, começa no fim do 2. É só por uma frase. Avança. Já é a outra? 6. Não, então ele começou do verso... Pode ir para o 3. Isso. Está vendo? Aquele pedacinho, é isso mesmo, porque agora apareceu. Ensine e recomende essas coisas. Me parece que os nossos irmãos, que traduziram e que colocam esses subtítulos nas nossas Bíblias, eles ficaram na dúvida se esse trecho, ensine e recomenda essas coisas, se refere ao que ele acabou de dizer ou se refere ao que ele vai dizer. Na dúvida, se aplica aos dois, e a gente vai aplicar os dois, tanto ao que já passou, quanto ao que vai. Então, é por isso que eu pedi, obrigado, Flavinho, para a gente colocar esse texto aí. Então, ensine e recomende essas coisas. Que coisas? Aí ele vai começar a dizer. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, se você quiser sublinhar a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente
corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade, de novo, é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento também é uma palavra importante no nosso contexto, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Se você tem coragem, eu não tenho tanta, sublinhe esse texto. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, e no texto mais tradicional, tu, porém, né? O bordão de Paulo para Timóteo, que a gente cantou essa manhã com o Gustavo aqui. Tu, porém, homem de Deus. Homem de Deus também é um qualitativo, um adjetivo pouco usado. Poucos na Bíblia recebem esse homem de Deus. Tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, e é legal que Paulo chamou ele de homem, né? A gente tem a ideia de Timóteo jovem e tal, nesse momento Paulo chama de homem. Tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Depois a gente fala sobre cada um deles. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. E aqui começa um hino, Paulo escrevendo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Parece que Paulo estava tão enlevado no que ele estava dizendo que ele irrompe num cântico escrito espiritual. Mas ele continua. Agora ordena aos que são ricos no presente mundo. Primeiro ele disse aqueles que querem ser ricos. Agora ele vai escrever aos que de fato são ricos. Ordene aos que são... ordene. Percebam os verbos que ele usa. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. A riqueza é incerta. Mas em Deus, Deus não é incerto, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, para o nosso desfrute. É Deus que provê. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme mandamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém. Texto longo, mas não muito difícil de compreender, né? Paulo está sendo muito direto. Ele não está fazendo rodeios. Ele está terminando a carta. Ele está fazendo as considerações finais dele para esse discípulo amado, para esse filho querido que ele tem na fé, para esse homem de Deus, Timóteo. E aí ele começa dizendo, eis o que deve ensinar e recomendar. Olha só, vou começar dizendo para vocês como é que você deve fazer discípulos. Qual é a mensagem que você deve apresentar para ele. Além dessa toda, que eu já disse, além dessa toda que a gente já comentou ao longo dos últimos capítulos, ele começa dizendo, olha, eis o que deves ensinar e recomendar. Primeiro,
Se alguém ensina uma doutrina diferente, se não se apega às sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e à doutrina conforme a piedade, é por estar obcecado pelo orgulho. É um ignorante, um doente à cata de controvérsias e contenda de palavras. Essa já é a minha versão, né? Percebam que Paulo começa dizendo, olha, vai ter gente no nosso meio. Na verdade, já tem gente no nosso meio. Ele tinha acabado de fundar a igreja, gente. A igreja estava nascente, talvez poucos anos, 10, 15 anos de igreja, alguns primeiros ministros ordenados. E já tem gente fazendo controvérsia, já tem gente querendo criar confusão, querendo discutir sobre o que não é essencial. E aí Paulo, que poderia debater talvez com qualquer um deles, com propriedade, e vencer nos argumentos qualquer um deles, ele já recomenda, se afasta desses caras. Não ande com eles. Se alguém ensina uma doutrina diferente, se não se apega às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e à doutrina conforme a piedade, é por estar obcecado pelo orgulho. Não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer, como eu, muitas vezes, de discutir questiúnculas bíblicas. Confesso, eu tinha algum prazer nisso. Porque desperta a nossa vaidade, desperta o nosso orgulho. Você terminar com aquele... Né, não vou falar Daniel, porque o Daniel é diferente de mim. Mas você terminar com aquele versículo que você achar, agora eu achei o versículo que acabou a discussão. Né? Dei o checkmate nele. Você chega a dar um sorrisinho de canto de boca. Aí você toma um outro versículo e aí você fala, mas segundo os melhores autores, segundo a tradição, segundo a tradução, e você fica nessa altercação que Paulo falou aqui, que é ridícula. Na verdade, ela é maligna. Porque, sabe o que ela acrescenta? Nada. Nada. Acho que foi hoje de manhã que a Adriana, nossa pianista, colocou um texto do Saião, do pastor Saião. Não preciso dizer que ele é da família da Carol, porque o mundo inteiro é da família da Carol, então isso fica subentendido, mas tio da Carol. E ele diz que foi chamado para um local, e o tema daquela grande congregação, daquela grande reunião, era discutir sobre a contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, profecias e falar em novas línguas. Você imagina, você separar um tempo da igreja do Senhor, com tantas pessoas se perdendo, com tantas pessoas precisando ouvir falar de Jesus de maneira verdadeira. E aí você reúne a igreja para discutir, e aí você chama 3 expoentes, porque a gente não quer ser pendente para lado nenhum, a gente quer ser equânime, justo. Então você chama alguém como Saião, um homem reconhecido, de uma tradição que, em tese, não crê na contemporaneidade dos dons, e você chamou uma outra pessoa, um outro pastor, muito avivalista e tal, e para poder falar também, porque aí um ia bater com o outro. E aí a igreja ia ficar assistindo, talvez comendo pipoca, aquelas pessoas discutindo. Acho que tinha até mais um, que era um carismático, que talvez fosse o cara que eles imaginavam que fosse dar o tom do equilíbrio. Mas o que a pessoa que preparou o evento não sabia é que aquele rapaz, enfim, aquele homem que ia falar sobre a contemporaneidade dos dons e de como Deus usava em profecia, de como Deus usava em milagres, tinha sido ovelha do Saião há um tempo atrás. E de como eles se amavam. E de que, apesar dessa visão diferente a respeito disso, sabiam e reconheciam um do outro Cristo e Cristo crucificado. Eles conversaram, cada um colocou o seu tema e, ao final, se abraçaram. Qual foi o resultado? Comunhão do corpo de Cristo. Alguém pensava outra coisa. Alguém talvez tenha pensado, nós vamos sair dessa reunião sabendo, podemos ou não falar em profecias, podemos ou não falar em línguas. É anátema aquele que fala ou aquele que nega é que é o anátema? Como a gente é pequeno. E Paulo parece que fala 4 vezes isso para Timóteo.
Ele fala no primeiro capítulo, ele fala, se eu não me engano, no terceiro capítulo, no quarto, e fala agora de novo. Para de perder tempo discutindo teologia. Tudo bem, teologia estou eu acrescentando. Para de perder tempo. É porque é para mim, entendeu? Então eu já estou falando para mim aqui, aí falei em voz alta. Para de perder tempo discutindo o que quer que seja. Para de perder tempo em contenda. Tem tanto para fazer no reino. A gente está tão necessitado de pessoas que possam doar o seu tempo. Sabe o que é mais precioso hoje em dia? O que as pessoas mais lutam para ter é tempo. Eu estava tentando explicar para os meus filhos essa semana, não sei se fui feliz, mas do como funciona o TikTok, o YouTube. Eu falei assim, meus filhos, sabe o que eles querem? Eles querem o tempo de vocês. Porque ele vai botando uma coisa que vicia e que chama a sua atenção para ver o próximo, e que você quer ver aquele cara que fala sobre eu não sei o quê, e não estou dizendo que o que ele fale seja mal. Tem uns caras, inclusive, que falam coisas interessantes, mas ele quer que você esteja lá todo dia. Por quê? Porque ele quer roubar o seu tempo todo dia. Ele quer o seu compromisso todo dia. E aí você vai clicar, e alguns, não sei se vocês já viram isso, você vai clicar para fechar. Fala, não, mas você não viu esse ainda. Não, mas antes de você ir embora, faça isso ainda. O que o mundo quer, o que todos querem é o seu tempo. Ele não quer o seu dinheiro. Olha que coisa. O seu dinheiro vai ser consequência de quando você dá o seu tempo, porque quando ele conseguir o seu tempo, a sua atenção, a sua fidelidade, a sua devoção, ao ponto de você falar assim, eu preciso acordar e preciso ver o que está acontecendo sei lá onde. Preciso receber o podcast não sei das quantas para saber o que aconteceu enquanto eu estava dormindo. Vocês sabem que eu sempre falo para mim primeiro, né? Então, não se sintam acuados. Mas está servindo para você também, que bom. Que beleza. Mas é isso o que se deseja. E a gente está, de alguma forma, gastando, e eu sei que alguns de vocês sabem disso, que há sites e sites, podcasts e podcasts, youtubers e youtubers que estão discutindo qual é a reta e perfeita e fidedigna doutrina. Por alguns momentos, eu antes, no começo, achava que Deus era super sério e estava super preocupado e apoiava esses caras. Não, porque geralmente, eu tenho certeza que o Senhor está ali abençoando, porque tem 7.000 que não se dobraram. Até eu percebi, mas 7.000 que não se dobraram, para quem? De qual dos lados? De qual dessas coisas? Aí eu imaginei e falei assim, não, Deus, na verdade, deve estar, primeiro, né, apoiando, depois era gargalhando. Coitado, né? Esses caras não fazem ideia do que estão falando. Mas agora a minha conclusão é de que Deus está triste. Porque Ele olha e fala assim, quanto tempo perdido. Desde o tempo de Timóteo. E a história do começo da igreja nos trata isso. Né? O quanto as divisões e as discussões teológicas, né? Começa com a questão do gnosticismo, que nos primeiros séculos racha com a igreja de uma maneira tremenda. Claro, tem frutos positivos disso? Tem. Né? A gente vai ter grandes defesas da fé e das doutrinas para poder lutar contra essas heresias. Mas percebam, em todo tempo, em todo momento, discussão nunca foi bem-vinda. A única coisa que a gente tem certeza é que se há contenda, altercação, é porque não é isso que Deus está querendo. Então, não é que Timóteo não deva saber o que é a reta doutrina. Não é que Timóteo não deva ensinar isso, mas ele não deve perder tempo. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, não é o nosso argumento final acabado, não é o nosso artigo bem escrito, não é o nosso Twitter com sei lá quantas palavras, letras, eu nem sei mais. Agora já não tem mais limite. Não, é o Instagram que não tem limite, o Twitter tem. Enfim, eu realmente não sei. Mas, de qualquer forma, não é que vai dar a resposta final. E mais, deixa eu te dizer, Deus não vai te deixar dar essa resposta. Porque se Ele quisesse que tivesse, já as teríamos. Então, é arrogância nossa achar que saberemos e que temos. Não. Paulo vai lá e diz, nós o vemos em parte. Desculpa, nós o vemos em parte. Sabe o que significa isso? Você não vê o todo. Sabe o que significa isso? Aperta o cinto de segurança. Talvez a parte que você vê não é a parte que seu irmão vê. Olha aí.
E uma vez eu disse isso para um pastor no meio de uma dessas minhas infantis discussões. Eu disse: irmão, é o seguinte, eu te amo, eu sei a quem você serve, eu sei que nós estamos juntos no reino, mas nós vemos diferente. Talvez a parte que você vê não seja a parte que eu veja, mas eu tenho certeza que nós estamos do mesmo lado em Cristo Jesus. Eu não sei, nem lembro qual foi a reação dele a respeito, mas eu sei que isso me confortou. Quem sou eu? E Deus me deu um prazer, uma alegria de, enfim, de ao passear, né, ao viajar com a Cíntia, eu gosto muito, ela também, enfim, ou ela gosta comigo, de visitarmos igrejas. A gente gosta muito de visitar, né? E nós visitamos uma igreja na cidade de Lyon. Foi na cidade de Lyon? Foi na cidade de Lyon. E uma igreja muito bonita, e estava tendo a missa. E eu já entrei na igreja, assim, por toda a beleza que havia, né? Inclusive, eu olho a nossa estética e lamento a ausência de outras expressões artísticas, né? Nós temos expressões artísticas aqui lindas na música. Mas por que não temos quadros? Por que não temos vitrais? Por que essa tinta branca na parede? Mas podia ser preta, né? Eu não vou falar nada, eu vou me manter aqui. Jesus me ajuda. E, dentro dessa igreja em Lyon, o Espírito Santo parece que, às vezes, enfim, ele destrava um pouco, né? Eu não sou conhecedor do idioma como Fabiola, Gilson e Mariana, mas consegui entender parte da ministração, e eu falei assim: eu vou comungar. Eu tô na benção aqui, eu vou comungar. E aí eu falei: mas se eu falar para a Cíntia, ela não vai deixar eu comungar, porque ela vai achar que eu estou brincando, estou provocando. Eu falei: vou ou não vou? E aí eu vou comentar uma outra coisa. Não seria a primeira vez. Eu e Cíntia fomos convidados por um querido amigo de trabalho para um encontro matrimonial dirigido pela Igreja Católica. E eles fizeram um encontro matrimonial, eram só 12 casais, ou eram 11 casais e um padre. E o padre também estava no encontro matrimonial, mas ele não estava como palestrante. Ele estava no encontro matrimonial porque ele é casado com a igreja. E ele lá falava dos problemas dele com a igreja com quem ele é casado. E eu falei: poxa, o encontro matrimonial para mim foi duplo, porque eu concordava com o que o padre dizia e ainda tinha a minha esposa do lado para discutir com ela as nossas questões. Então, eu fui duplamente abençoado. Mas, sim, ao final desse encontro, eles foram muito carinhosos conosco, sabiam que, claro, né, era pastor, enfim, estava lá. E eles falaram: olha, se você não se importar, a gente queria que você comungasse conosco. Se eles não falassem, eu ia pedir para comungar. Como eles mesmos ofereceram, eu falei: meu Deus, um padre está pedindo para... Eu falei: claro, e participamos, e foi maravilhoso. Então, não seria a primeira vez. Fechando parênteses, dentro do parênteses, estávamos lá nessa missa, e eu ali todo facinho já, quando eu vi um casal indiano. Um casal? Uma família indiana. Tinha um casal, acho que tinha a mãe deles sentados. E eu fiquei na minha cabeça: meu Deus, eles são turistas como eu, ou eles estão aqui participando do culto? E me chamou a atenção. E na hora que, né, terminou a homilia e tal, e o pastor foi dar, o padre, enfim, o sacerdote, foi lá dar a bênção, a comunhão, a hóstia, a senhora mais velha rapidamente levantou e entrou na fila. E aí meu coração ficou desesperado. Eu falei: meu Deus, será que o padre vai dar ou não vai dar a hóstia? E aí eu fiquei absorto naquilo. E aí eu comecei a orar, tenso, falando assim: Jesus, não deixa... Por quê? Porque ela tinha se ajoelhado também em determinado momento, e eu tinha visto que ela estava assim, apesar de estar com os trajes indianos e tal, né, com toda a indumentária indiana, que ela estava em devoção. Eu falei: pronto, porque, né, claro, a gente com a experiência cristã aqui, não, você, deixa eu olhar você aqui, não, você não, você eu não dou. Né? Quantos, né? Você está em comunhão? Não, não está, então desculpa. Né? Porque não é examine-se, né? É você examina o outro para saber se o outro pode receber. Enfim, eu fiquei tenso com isso. E tenso que eu estava, congelei no banco, né? Não levantei. E as pessoas foram indo e falaram assim: e agora? E agora eu vou, mas agora vai parecer que só porque a indiana foi, eu quero ir também.
Aí eu falei, não vou. Fiquei sentado, não fui. E fiquei olhando ela indo, e ela foi. Quando ela recebeu, ela baixou a cabeça, orou, aí eu me alegrei, né? Comecei a chorar, e aí eu não sei se era filho ou se era filha, mas assim, o casal que estava lá se levantou na mesma hora e entrou na fila. E eles estavam lá cantando, eu falei, Jesus, que ceia maravilhosa que eu não participei. Não tive coragem de levantar, porque aí, né, já estava acabando, aí levantar aquele cara vestido de turista, sei lá se eu estava, acho que eu não estava de bermuda, não, mas eu me constrangi de atrapalhar a comunhão daquelas pessoas. Tinha tudo para divergir. Olha, para eu comungar com vocês, está vendo aquela estátua ali? Estalta, né? Está vendo aquela estátua ali? Tira. Está vendo aquela vidraça ali? Quebra. Está vendo esse pedaço, esses livros aqui que estão no seu texto? Arranca fora. Depois que você fizer isso, aí eu vou ver se eu vou cantar com você ou não. E aquela família indiana, e vocês sabem que a gente tem esse trabalho, né, junto com os indianos, e a gente sabe o quanto é difícil para os indianos entenderem, né, de uma maneira tão politeísta como eles vivem, identificarem no Senhor Jesus essa unicidade. E ali eu falei assim, Senhor, realmente, talvez a gente esteja vendo partes diferentes, mas eu consigo perceber que nós servimos. E eu gravei, para a alegria dos meninos aqui, as canções com aqueles órgãos fantásticos, e os louvores ao Senhor, afinados, enfim. E aí eu penso, quantos e quantos livros, quantas horas, quantas pessoas escrevendo para dizer que não somos irmãos, que não fazemos parte do mesmo reino, que estamos em caminhos diferentes, que o Senhor não é o mesmo. E aí eu vejo Paulo falando para Timóteo, essas coisas não servem para nada. Elas matam, ela massageia o ego. Eu vou até ler de novo. Olha, essas pessoas estão obcecadas pelo orgulho, são ignorantes, são doentes à cata de controvérsias e contenda de palavras. Olha, sim, falar um pouco sobre essa tradução, 30 segundos. Essa é a tradução ecumênica brasileira. É uma tradução que, diferente da tradução católica, diferente da tradução protestante e diferente da tradução ortodoxa, eles conseguiram juntar esses três irmãos, enfim, que nas suas traduções e nas suas tradições traduzem o texto e algumas palavras de maneira diferente em função da própria teologia que professam, e se comprometeram a escrever uma tradução que tentasse ser o mais fiel ao texto sem direcionar para a sua tradição. Então, os últimos que se juntaram foram os ortodoxos, né? A igreja ortodoxa, mas a igreja católica e a igreja protestante já tinham feito uma primeira tradução, que é essa TEB, e agora nós temos uma segunda tradução. A primeira versão foi feita em francês, e que consegue trazer o texto, uma tentativa, obviamente humana, né, mas de unidade a despeito das questões doutrinárias. Porque não esqueça, todo o texto que nós temos na mão foi traduzido, e a pessoa que traduz, e aqueles que traduzem, muito temente a Deus, traduzem conforme a sua interpretação. Né, nós estudamos isso em Timóteo claramente. Bom, então, essa versão diz isso. Né? Ela é essa tentativa de ser uma tradução que não traduz a visão doutrinária de um segmento cristão. E ele continua dizendo, é um ignorante, um doente à cata de controvérsias e contendas de palavras. Daí provém inveja, disputa, blasfêmia, suspeitas malévolas, altercações sem fim. Altercações sem fim. Não bastasse aquelas que a gente já vive no dia a dia, a gente já quer trazer isso para o nosso seio cristão. É entre pessoas de espírito corrompido, desprovidas da verdade, que pensam ser, e aí ele entra no tema,
a piedade, fonte de lucro. E o quanto isso é atual, porque quanto mais você nas mídias sociais, né, se posicionar, mais visualizações você terá, mais o seu bolso encherá. Então, talvez alguns nem acreditem verdadeiramente naquilo que dizem, mas com o objetivo de encher o bolso, dizem o que dizem. E quantos são assim, né? E aí ele fala sobre a piedade ser fonte de lucro. E aí Paulo diz, sim, grande lucro é a piedade para quem se contenta com o que tem. Pois nós nada trouxemos para o mundo, igualmente dele nada podemos levar. Parece que ele está citando Jó. Jó capítulo 1, verso 21. Flavinho, se você conseguir primeiro que eu. É claro. Sim, e aí na tradução ecumênica a ordem dos livros é da ordem ortodoxa, e aí eu não sei a ordem ortodoxa de cor, então antes de Salmos não é Jó, é Zacarias, e portanto eu não vou achar onde é que está Jó aqui. Desisto. Se você conseguir achar. Jó 1, 21. Ou se alguém quiser ler também, 1, 21. Achei Jó. Jó vem depois de Jeremias. É claro que eu ia saber que Jó vem depois de Jeremias. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Fim de semana passado, o pessoal preparou a nossa 4ª sala de escola dominical. E eu falei, gente, que fé. Realmente eu estou precisando dessa fé. E hoje a gente vê, né, o Roger lá com os pequeninos e os outros todos em seus espaços. E por que eu estou citando isso? Porque nessa arrumação a gente achou um livro que eu falei para você que eu ia roubar, né, levei para casa, que é um comentário bíblico a partir do olhar judaico, né, um comentário bíblico judaico do Novo Testamento. E aí é claro que eu fui ler o que esse comentário falava sobre esse texto. Primeira coisa é que ele não chama de Senhor, ele chama de Adonai, né? O Adonai deu, o Adonai tirou, louvado seja o nome de Adonai. E isso para a gente já causa uma estranheza, porque Senhor é uma palavra que já, como é que eu vou dizer, ela, de certa forma, perde um pouco o significado entre nós. Mas quando aquelas pessoas, e Paulo ao dizer isso aqui, fala Senhor, né, quando ele diz no outro texto, e aqui ele falando, olha, nós nada trouxemos para esse mundo, igualmente nada podemos levar. Toda vez que a igreja primitiva afirmava Senhor, era colocar a cabeça numa guilhotina. Porque quem era o Senhor era o César. E o lema era, César é o nosso Senhor. E o que a igreja vem dizer em resposta? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, toda vez que... E aí esse comentário traz isso, ele fala assim, olha, é Adonai, né? Ele ainda faz a conexão com o Antigo Testamento. É Adonai que é o nosso Senhor. Servimos a esse mesmo Deus. E uma das controvérsias também do começo da caminhada cristã era o quanto a gente deveria se distanciar do judaísmo e o quanto a gente poderia se alimentar do judaísmo. 2000 anos se passaram e a gente ainda não sabe, né? Alguns guardam sábado. Graças a Deus, porque alguns guardam e porque outros não guardam. Graças a Deus, porque uns comem e outros não comem. Graças a Deus, porque uns festejam e outros não festejam. Porque o que Paulo já disse também? Quem faz, faz para o Senhor. E quem não faz, para o Senhor também não faz. Difícil viver com essa liberdade cristã, né? Nós precisamos de regra, precisamos do quadradinho. Se a gente não tem quadrado, a gente fica desesperado. Não, mas eu estou dentro ou estou fora? Eu estou dentro ou estou fora? Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Teu coração está na riqueza? Que pena. Vamos ler? Pois nós nada trouxemos para o mundo, igualmente dele nada podemos levar. Portanto, se temos alimento e vestuário, contentar-nos-emos... Rapaz, mesóclise mesmo, hein? Vou até ler de novo. Portanto, se temos alimento e vestuário, contentar-nos-emos com isso. Quanto ao que querem enriquecer, caem na armadilha da tentação, em múltiplos desejos insensatos e perniciosos,
que mergulham os homens na ruína e na perdição. Quantos de vocês têm coragem de fazer essa oração de Paulo aqui? Não, Senhor, se eu tiver o que comer e o que vestir, eu estou de boa. Eu briguei com Deus, falei, não, Senhor, peraí, está faltando uns negócios aí, não é só isso aí. Aí falou, beleza, então tá bom, o que rolou no Éden? O que eles tinham no... Vocês já pararam para pensar qual era a casa que Adão e Eva moravam? Será que era uma gruta? Deus fez um buraco, uma fenda assim, numa montanha? Será que eles construíram de palha, de bananeira? Não sei. E sabe por que a gente não sabe? Porque não era importante. Era importante que eles podiam comer de tudo que estivesse no jardim. E quando eles se encontram pecados, o que Deus faz? Vocês descobriram a sua nudez, então eu vou vestir vocês. Tendo o que comer e com o que se vestir, diante das nossas necessidades de hoje, como a gente está distante, né? Como a gente está em pecado. Um comentarista, eu esqueci o nome dele, ele conta a história de um quaker, que, bom, vocês sabem, os quakers nos Estados Unidos, né, são aqueles que vivem assim de maneira muito simplória, em fazendas, enfim, né, afastado de tudo e de todos, avessos a qualquer tecnologia, luz elétrica, motor, etc., e, né, vivem do pasto e tal. São nossos irmãos, veem uma parte que talvez a gente não vê. E aí ele conta a história que mudou-se para o lado de um desses quakers, um cara, né, sei lá, vou exagerar, tá? Aí minha dosezinha na história, vindo do Vale do Silício. Então o cara trouxe de tudo um pouco do que você pode imaginar de mais moderno, né? E com tudo aquela coisa. E aí ele falou, bom, o quaker, né, meu vizinho chegou, eu vou lá me apresentar para ele e vou dar as boas-vindas. E ele bate na porta do cara e pergunta, tudo bem? Olha, eu sou seu vizinho, seja bem-vindo. Se você precisar de alguma coisa, pode me procurar, porque eu vou te ensinar que você não precisa dela. Olha que interessante. Às vezes é isso. Se você precisar de alguma coisa, pode me falar que eu vou te explicar como você não precisa dela. Havendo com que comer e com que vestir, estejam satisfeitos. Difícil, né? A gente precisa ter tanta coisa. A gente precisa ter tanta coisa. Tanta coisa. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, esquece o ter, seja fiel. Tu, porém, sê fiel. Tu, porém, ensine as doutrinas corretamente. Viva o Evangelho, seja exemplo. Tu, porém, adquire, veja. E aí, toda vez que a gente vê, infelizmente, isso acontece tantas vezes, ou muito mais vezes que a gente gostaria. Nossas expressões de fé sendo mercantilizadas. Nossas reuniões sendo taxadas, cobradas, ingressos sendo vendidos. Achei legal até, me perdoem, é nosso em casa e eu vou compartilhar. A gente acha que nessa semana, no nosso grupo de WhatsApp, falou assim, olha, teremos um curso de evangelização gratuito. Eu falei, oi? Eu falei, a gente está cobrando agora por curso de evangelização também? Meu Deus, é muita inovação para mim. Aí eu falei, vou ficar bem quietinho, porque era gratuito, então não precisava nem falar nada. Mas a gente precisa avisar que é gratuito. Daniel lembra, Lisa também. 2014, Copa do Mundo. Nossa igreja era na Asa Norte, no caminho do estádio. E aí nós fizemos uma campanha que a gente distribuía água gelada para aquele povo que estava indo assistir o jogo. Fizemos isso algumas vezes, né, Daniel? Os jogos do Brasil lá. E a gente comprava caixas e caixas de isopor com copinhos de água mesmo e nós distribuímos. E as expressões das pessoas eram, de graça? E a gente fez faixa provocativa. O Daniel foi bem perspicaz, assim, sanduíche no estádio, sei lá, era R$15. Coca-Cola no estádio, tanto, cerveja, tanto, água, de graça, água da vida, de graça e tal, e tinha um textinho lá. E alguns pegavam assim e falavam assim, de graça? De graça eu não quero. Lembra, Daniel? De graça eu não quero. De graça? Como assim de graça? Quem é que está pagando? Tem algum político por trás? A votação é para quem? Para quem que eu devo votar? Como o Evangelho é, sabe, confrontador. É de graça mesmo, é de graça. Sabe,
tendo o que comer e o que se vestir. Esteja contente com isso, Timóteo. Não, mas... E o templo, e a igreja, e, sei lá, e a conta de luz, e... Timóteo, não vou ter tempo para falar hoje. Mas é uma frase que a gente tem repetido algumas vezes, né, Lu? Só milionário e missionário vivem, né? E Deus me deu a minha, assim, de um pouquinho dessa experiência. Já disse para vocês o quanto a gente foi carinhosamente recebido, de uma maneira muito constrangedora. E a primeira coisa que a gente quer fazer é monetizar, né? Chegamos lá, aí eles foram nos buscar no aeroporto. A cidade é longe, uns 30, 40 quilômetros, talvez, Adriana. E aí eles foram em 2 carros. Por que 2 carros? Porque a gente levou, foi bastante coisa, né? Graças a Deus, as ofertas dos irmãos, levamos mais de 100 quilos de... Eu posso falar isso? Já falei. Mais de 100 quilos de coisas para lá. É uma alegria. E eles todos felizes foram nos receber. Eu falei, puxa, né? Estou viajando com a Cíntia, então a cabeça aqui pensando em cada coisa. Não, quanto é que é o traslado do hotel? Quanto é que é isso? E aí, quando eu vi eles lá, eu falei, não, então deixa eu pagar o estacionamento. Ridículo, né? A gente, diante de Deus, é criança mesmo, né? A gente fala assim, Tinha 30 segundos que eu tinha acabado de rever o pastor, ele... Você não vai impedir minha bênção, não. Deixa eu fazer o que Deus mandou fazer completamente. Falei, opa, tá bom. Que alegria. E aí fomos conversando, e a igreja lá, enfim, tão amorosa por tudo que a gente estava ali. E aí eu tinha que ir para o meu curso e pensei, puxa, eu não sei que horas é direito é o culto deles, né? Se é domingo de manhã, se é domingo à noite. Preciso me programar, então eu vou separar o domingo para estar com eles. Mas o meu curso começa na segunda, e a gente está numa cidade um pouco longe. Aí o Adriano falou, não, tem uns trens que você pode pegar, tem uns trens que saem cedo de Madrid. Eu falei, beleza. Aí vi, tinha um trem saindo 6 horas da manhã. Eu falei, opa, é esse. Aí eu olhei o preço do trem. Sei lá, porque era esse horário super barato. Eu não sei se era 9 euros, aí paguei a minha passagem da Cíntia, 18. Eu falei, mas super barato. Eu falei, Cíntia, nem sei como é que vai ser o trem, mas estamos pagando barato, importa é que dá. E o trem chegava na cidade que eu ia ter o curso 2 horas depois, 2 horas e meia depois, 8h30. Falei, o curso começa às 9h, vida na loucura, estamos aí na pista. A gente já não quero travar o domingo, caçando luta, né? E aí, só que aí, que hora que a gente saía então de Madrid? 6 horas da manhã, né? Aí o que acontece? Para sair 6 horas da manhã, que hora que eu tinha que sair da cidade, que eu falei que era mais ou menos longe? 5 horas da manhã. Então a gente, né? Falei assim, não, beleza. Falei, não, vou armar aqui, vou pegar um Uber aqui rapidinho e vamos para lá. E aí tô lá, primeiro pensei, não, vou pegar um ônibus e tal. Aí os pastores, não, que hora que vocês vão? Eu falei, não, a gente vai ser, que hora vocês vão? Não, a gente vai ser, que hora vocês vão? A gente vai levar vocês, mas é muito cedo. Aí de novo ele falou assim, você quer parar de impedir a minha bênção? Eu vou levar vocês. Resultado, ele foi nos buscar 5 horas da manhã na casa dos seus pais para poder nos deixar na estação ferroviária lá, 5h30 da manhã. Porque o trem saía às 6. E eu não, deixa eu abastecer. Enfim, né? A gente acha que é tudo, é isso, sabe? Assim, cara, para, né? E era só o começo da viagem, né? Que beleza. Aí, para completar, chegamos lá, beleza, aí fomos procurar onde é que era o trem que a gente ia pegar. Aí estou indo, estou entendendo, estou ficando mais bonitinho o pedaço da estação. Resultado, era um trem de alta velocidade, que eu sempre quis andar na vida, nunca tinha andado. E fui andar, pagando barato, porque o abençoado aqui tinha me dito que tinha um trem que saía mais barato. Ou seja, ficamos no domingo, participamos com a igreja, fomos levados pelo pastor numa conversa deliciosa. Sabe quando você se despede de alguém e o coração fica quente? Ele falou assim, eu passei aquele dia todo de saudade de vocês, da nossa conversa de manhã cedinho. E a gente entrou naquele trem e eu olhando a velocidade, subindo 150, 180, 200. Eu falei, gente, eu estou num trem de alta velocidade, eu não sabia. E 250, 300, eu falei, vou tirar foto, né? Aí eu falei, vou tirar a foto. E eu tirando foto boba, assim. E aí hoje de manhã eu contava
conversava com o Fabrício rapidamente, eu falei assim, aí ele falou assim, como é que foi a viagem? Eu falei, vou tentar dizer para você como é que foi a viagem. Sabe quando você pede para um dos seus filhos chega com um desenho para você? Fala assim, papai, eu fiz uma casa. Foi assim, eu peguei, desenhei uma casa e entreguei na mão de Deus assim. Aí ele falou, esse aqui é o seu projeto? Então vamos construir a casa. E aí um colega meu, quando eu falei, cara, eu vim, peguei o trem. Mas você pegou? Eu falei, peguei, cara. O trem custa... Mas veio você e sua esposa? Eu falei, cara, o trem custa 69 euros. Eu falei, eu paguei mais barato. Cada um. Missionário, ou milionário, ou sei lá o quê. Sabe, não se preocupa. Tendo com que comer, com se vestir. E larguei meus pais aqui com os 3, né? Falei, papai, estão aí. Jesus. A gente não vê o todo, né? Quanto aos que querem enriquecer, caem em armadilhas de tentação. Esquece, meu filho, se seu coração está no dinheiro, é a perdição que você está procurando e você está caçando com a própria mão. Sabe o que Paulo fala aqui? Que, na verdade, Paulo diz a Timóteo, eu vou até ler o texto de novo, é um versículo anterior, diz assim, na verdade, sim, grande lucro é a piedade para quem se contenta com o que tem. Ele está falando lá de Filipenses 4:11, né? Vamos reler? Acho que a Cíntia até citou esse mesmo texto. Espero que Filipenses esteja na mesma ordem aqui, para eu poder achar, que se também não tiver Filipenses aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses. Jesus! Espero que seja Filipenses depois de Efésios aqui. Atenção, surpresa e Filipenses. Que bom. Filipenses 4:11. Diz assim: não é necessidade que me faz falar, pois aprendi a bastar-me a mim mesmo em qualquer situação. Sei viver na penúria. O texto é bem mais duro aqui, né? Sei viver na abundância. Aprendi em toda circunstância e de todos os modos, tanto a estar saciado como a ter fome. Viver na abundância como na indigência. Vou até ler como é que traduziu ali. Toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O texto aqui é indigência. Tudo posso naquele que me dá forças. O que Paulo está dizendo para a gente é que o que traz contentamento para ele não é o saldo bancário da conta dele. O que traz contentamento para ele é estar onde Cristo quer que ele esteja. É estar fazendo aquilo que Deus o mandou fazer. Na verdade, o que traz contentamento para ele não é a circunstância em que ele está. Ele consegue estar em circunstâncias adversas, mas ainda assim pleno da paz, a paz que excede todo entendimento. Timóteo, eu passei por isso. E você vai passar também. E nós vamos passar também. Mas não se preocupe. Tendo com que comer e com que se vestir. Esteja pleno no Senhor, esteja contente no Senhor. Não é um convite à pobreza. Porque aí outros pegam o texto e falam assim, então vamos ser pobres. Não. Não é um convite à pobreza. É um convite a não confiar na riqueza. Dá para entender a diferença? Do que é uma coisa e do que é a outra? De quem é o servo e de quem é o Senhor? De quem você adora e de quem serve a você? A raiz de todos os males é, de fato, o amor ao dinheiro. Por se terem entregue a ele, alguns se transviaram longe da fé. Boa parte das discussões e do mundo não compreender direito o que é a igreja é também pela opulência dos nossos templos, dos nossos líderes e de tantas coisas. Assim, como?
O que isso tem a ver com o Jesus de Nazaré? O que isso tem a ver com a vida dos santos? O que isso tem a ver com a vida de Pedro, de Paulo? De onde surgiu essa opulência? De onde surgiu isso, gente? Não sei. O texto diz, por se terem entregue a ele quem? O amor ao dinheiro. Alguns se transviaram longe da fé. O amor ao dinheiro te afasta de Deus, ponto. Vou repetir, o amor ao dinheiro te afasta de Deus. Sou bem criticado, né, Lu, pela minha relação com o dinheiro. Não é pela sua relação com o dinheiro. Ia lá. É porque não gosta de falar sobre dinheiro na igreja. Ok, né? Para quem está ouvindo, para quem não ouviu, enfim, ela está dizendo que, Lu está dizendo, e eu compartilho, concordo com ela. Eu realmente tenho aversão a falar sobre dinheiro. Talvez não, por minhas dificuldades internas, mas graças a Deus que não preciso falar. Não preciso falar. E vou, com muito carinho, pular do verso 10 para o verso 17. E vou deixar esse texto do 11 ao 16 e o 20 para o domingo que vem. Tudo bem? São 12:30. Eu quero encerrar com a mensagem que a gente falou. Aqueles que amam o dinheiro e agora, né, e que buscam o dinheiro, e para aqueles que têm o dinheiro. Imagino que não seja o nosso caso, mas já que Paulo está falando para esses, vai que por acaso tem alguém aí na internet. Estou brincando. Um dos comentaristas disse o seguinte, que se Paulo visse as nossas igrejas hoje, ele teria certeza de que todos nós estamos entre esses aqui, porque além do que comer e do que vestir, temos muito mais do que isso. Aos ricos deste mundo, ordena que não se ensoberbeçam e não ponham sua esperança numa riqueza aleatória, e sim no Deus que nos dispensa todos os bens com abundância para deles gozarmos. Algumas palavras importantes para retermos no coração. Não se ensoberbeçam. Ok, né? A gente consegue perceber o quanto a riqueza nos dá a sensação de poder decidir, vou ajudar, não vou ajudar, vou comprar, não vou comprar, tenho, não tenho. Cuidado, não se ensoberbeça. O riqueza vai embora. Vai que assume um governo e te deixa 4 anos sem aumento. Ok. Aos ricos deste mundo ordena que não se ensoberbeçam. Não ponham sua esperança na riqueza. Onde está a nossa esperança? Jesus. Simples, né? Paulo está sendo direto, ele está encerrando a carta. Ele está sendo papo reto no final. E sim no Deus que nos dispensa todos os bens com abundância para deles gozarmos. Sabe o que nos falta às vezes? Talvez por esse outro caminho da aversão à riqueza, o prazer de poder gozar o que temos. Eclesiastes fala sobre isso. Desfrute o que Deus te deu. Há 2 comportamentos para a gente ter, e Paulo está criticando os 2 aqui. Eu tenho, é meu. Minha confiança está aqui. Sabe, eu lembro de uma propaganda da Coca-Cola que me escandalizou, mas ela foi muito inteligente. Tinha um cara, imagino que só eu e Daniel vimos pela idade, mas tinha um cara numa casa, assim, aquele estilo townhouse americana, né, sem muros do lado, e aí, de repente, acende a luz do andar de cima, provavelmente a luz do quarto dele. Ele desperta da cama, assim, e aí começa a vir na mente dele, parece que é tipo uma sexta-feira, aí as pessoas que ele vai receber no sábado e no domingo. E ele levanta preocupado, desce, aí mostra do lado de fora da casa as luzezinhas acendendo, e, de repente, ele abre a porta da garagem. Aí ele abre a porta da garagem, uma parede enorme, só de Coca-Cola, assim, né? Aí ele, é o suficiente, e volta para dormir. Qual é a mensagem, né, que a Coca-Cola estava querendo dizer? Né? Vai ter festa? Tem a Coca-Cola. Se você tiver o suficiente, tudo o resto você vai... Se você tiver Coca-Cola, você vai dormir em paz.
a posse, o dinheiro, às vezes nos traz essa sensação. Se minha conta está verde, se meus investimentos estão lá, se eu conseguir fazer o pedido das ações da Eletrobras, né, com o preço fechado, acho que a gente vai ter algum lucro aí nessa venda. Me perdoe as minhas provocações. Não ponha sua confiança no dinheiro. Ponha sua confiança em Deus e desfrute do que Ele te deu. Tem alegria. Então, qual é o outro lado? Um é o cara que a confiança está ali. Se faltar alguma coisa, ele está nervoso. Ele não consegue nem dormir à noite. Ele precisa descer, abrir a garagem para ver se está tudo certo lá. O outro é aquele que tem e não desfruta. Não, mas eu me sinto mal por ter. Sabe? Tem tanta gente que não tem. É verdade. Qual deve ser a nossa relação e reação diante disso? A relação com o que a gente tem e a reação diante do que a gente tem. Desfrute, bendiga ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque quando você descobrir que não é sobre você, como disse o Adriano hoje tantas vezes aqui, não é sobre você. Deus te permitiu ter, desfrute, seja generoso. Vamos continuar lendo e vamos encerrar. Aos ricos deste mundo ordena que não se ensoberbeçam e não ponham sua esperança numa riqueza aleatória, e sim no Deus que nos dispensa todos os bens com abundância para deles gozarmos, que eles pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, deem com prodigalidade. Lembra do filho pródigo? A gente fala de filho pródigo. O que é pródigo? É o gastador. O que Paulo está dizendo aqui? Seja pródigo. Uou. Seja pródigo. Seja generoso. Dê, desfrute, você tem, Deus te deu para que você dê, para que você compartilhe, para que você seja generoso. Nem sinta vergonha de desfrutar o que Deus te deu, e nem ache que você não pode, que você depende daquilo, por quê? Porque vai ter um momento, querido, em que você não vai ter. É isso que Deus está dizendo, vai ter. Porque se a sua confiança estiver naquilo que você tem, aí você está perdido. Que a sua confiança não seja no que você tem, para que você possa saber que Ele é o teu servo, que você pode dispor dele, que você pode ser generoso, que você pode ser pródigo, que você não depende. E que você vai viajar, e alguém vai te buscar, e alguém vai te levar, e você vai andar por coisas que você achou que não estava pagando, porque não é sobre você, é sobre o Deus que tem. Aconteceu outras vezes na viagem, eu vou deixar para outros dias. Que eles pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, deem com prodigalidade, repartam com os demais. É sobre o outro, sempre sobre o outro. Pode acumular? Pode? Meu querido, só dá quem tem. Não é? Só reparte quem tem. Se não for sobre o acumular, se o seu coração não estiver no acumular, acumule e reparta. E dê, e divida, e distribua. Destarte dessa forma, parece até texto oficial, né? Destarte, eles acumularão para si mesmos um belo e sólido tesouro para o futuro, a fim de conseguir a vida verdadeira. Lembrei-me, enquanto preparava esse texto, da canção do nosso irmão Leonardo, que fala que somos estrangeiros. E ele diz assim: sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. A eternidade começa quando a gente muda nossa maneira de viver. Viver no céu, ou o céu, começa quando a gente começa a não viver mais a terra, os padrões da terra, a maneira de viver da terra, as orientações da terra. Encerro. Que eles deem com prodigalidade, que sejam generosos, sejam bem-vindos, a fim de que nós possamos desfrutar e viver
a vida verdadeira. Paulo nos convida e está convidando Timóteo a viver a vida verdadeira. A vida que não depende do que você tem. Como os nossos irmãos, ao longo da história, viveram isso. Paulo vai dizer aos Coríntios, acho que Cíntia citou esse texto no domingo passado. Olha, nós não temos muitos sábios e nem muitos ricos em nossas reuniões. Aí eu pensei, Paulo está precisando vir a Brasília. Mas de verdade é isso, não temos. Essa é uma realidade. Por quê? Porque é com vaso de barro mesmo que o precioso é o que está dentro. Que busquemos o Senhor, que nos entreguemos ao Senhor, que sejamos pródigos e liberais e generosos com o que temos, porque o Senhor tem nos dado. E tendo que comer e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Amém. Amém. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este domingo, por este tempo precioso de comunhão com os nossos irmãos, de ensino aos nossos filhos. Te agradeço por cada professor que tão dedicadamente, tão amorosamente cuidou de cada um desses pequenos e semeou a Tua palavra, que a Tua palavra possa continuar germinando no coração de cada um dessas crianças e assim produzir vida. E também aos nossos corações aqui, Pai, que possamos nadar contra essa maré que parece identificar no sexo, no dinheiro e no poder tudo aquilo que devemos buscar na vida. Nós, em relação ao sexo, buscamos relacionamento verdadeiro. Nós, em relação ao poder, buscamos submissão uns aos outros. E em relação ao dinheiro, nós buscamos o tesouro maior no céu. E aquilo que temos na terra nos ajuda a desfrutar e compartilhar. Faz assim comigo, faz assim com os nossos irmãos. E tantas outras coisas, Senhor, que temos apresentado diante de Ti. Que o Senhor continue nos guiando, em nome de Jesus. Amém.